Antes de avançarmos com um estudo cada vez mais complexo do JavaScript, nós vamos falar aqui neste vídeo sobre o processo de debugging. E o que é que significa bug, debug e debugging? Para a compreensão de todos, a palavra bug significa inseto em português. É uma palavra inglesa que significa inseto. Quando uma aplicação apresenta um erro, tradicionalmente nós dizemos que ela tem um bug ou vários. E a expressão bugado, por exemplo, que é usada no Brasil, está relacionada com algo que não está a funcionar bem. O equipamento está bugado, o vídeo está bugado, isto é, não está a funcionar corretamente. Ora, o termo bug no software não se sabe muito bem ao certo quando surgiu, mas existe uma história que relata que teve origem num erro que aconteceu em 9 de setembro de 1947, num computador muito antigo, que era chamado o Mark II, e que era usado pela Marinha Americana. Um operador chamado William Burke encontrou dentro da máquina uma mariposa, que é um inseto, e que estava ali embrulhada dentro dos fios e que estava a impedir que o computador funcionasse corretamente. Então, terá sido a partir dessa história, que depois constou do seu relatório da ocorrência do erro, que eventualmente terá sido adotado este termo, isto é, a aplicação tem um bug, isto é, tem um inseto lá pelo meio, tem um erro. Ora, existem muitas ferramentas para fazer debug do código de programação e nós já vimos que o Node.js emite mensagens de erro que nós podemos usar para identificar esses erros. Eu tenho aqui este exemplo deste pequeno script, tem aqui um console log de uma variável que não está declarada. Então, se eu aqui chamar o meu código, vou fazer aqui um clear, eu vou fazer aqui node a, vamos colocar aqui corretamente, o AJS, o que vai acontecer aqui é o seguinte, eu vou aqui abrir um bocadinho mais, para nós vermos isto melhor. Nós temos aqui então o código que foi usado, eu aqui fiz um clear, obviamente o código que estava acima deste era o código que tinha sido usado para iniciar o script, mas no cômputo geral o que aconteceu aqui foi o seguinte, assim que eu executei o script e foi detectado o erro, ele foi indicar aqui qual é a porção de código onde o erro se encontra e tem aqui este pequeno acento circunflexo a indicar que é a partir da letra V. Ora, se nós observarmos aqui estas duas primeiras linhas do erro, até porque esta que está aqui também com uma cor mais carregada acaba por ser já o meu terminal, tudo o resto que aqui está são erros internos do próprio Node.js que não nos interessam. O que interessa é isto. Diz aqui que o valor não está definido e o erro acontece nesta localização no meu computador e especificamente na linha número 2, coluna 13. Como é que nós conseguimos identificar isso? Se nós formos aqui, conseguimos rapidamente ver que é na linha 2. Se colocarmos ali o cursor, vamos verificar aqui em baixo que é na linha 2, coluna 13. Então nós conseguimos facilmente aqui, através da execução do Node.js, encontrar este erro. Ora, o que acontece também é que nós podemos, no caso do JavaScript, usar o browser para fazer essas análises de código. Em determinadas circunstâncias, estamos a trabalhar com JavaScript para a web, nós podemos recorrer ao browser para testar o JavaScript. Afinal de contas, o Node.js é uma extração do motor de interpretação do JavaScript do interior do browser, neste caso do Google Chrome, que também é utilizado atualmente no Edge da Microsoft. Então, o que é que acontece neste caso? A vantagem de podermos fazer um debug no browser é que ele contém um ambiente com um user interface que pode facilitar o entendimento do erro de uma forma mais visual. Permite-nos fazer, entretanto, outras coisas, como, por exemplo, colocar quebras de execução do código e analisar linha a linha o que é que está a acontecer em cada uma das circunstâncias para tentarmos perceber o que é que se vai passando. Nós não vamos explorar de uma forma muito aprofundada neste vídeo as ferramentas do programador, mas vamos fazer aqui uma experiência para eu vos mostrar onde é que vocês conseguem fazer esse debug dentro de um browser. Para isso, eu criei aqui um pequeníssimo projeto que contém um ficheiro de HTML com uma estrutura básica de uma página HTML, onde eu coloquei aqui a importação de um script de JavaScript. É assim que nós importamos um script JavaScript, nós iremos falar nisto quando falarmos sobre a utilização de JavaScript num ambiente da DOM. DOM é o Document Object Model, que faz parte de uma API do nosso browser, mas basicamente numa página web nós podemos inserir, utilizando aqui este elemento script, o src significa source, e depois temos aqui o app.js. Ora, este app.js é este ficheiro que eu aqui tenho. Tem basicamente uma função, portanto já sabemos que quando este ficheiro for executado não vai acontecer nada. Porquê? Porque eu não tenho aqui nada que esteja a chamar a função. Ora, o que acontece aqui é o seguinte, esta função que tem este nome, apresentar mensagem, está à espera de um parâmetro nome, que depois é utilizado em duas situações distintas. Numa para apresentar num console log, como temos visto até agora, no caso do Node.js, apresenta esta mensagem, vocês já percebem nesta altura o que é que isto significa,
ok? Vai colocar olá, vírgula e o nome que nós passamos. E este alert é algo que faz parte do browser, neste caso da API do browser. Vai permitir apresentar uma caixa de diálogo com a mensagem que nós quisermos, que neste caso é exatamente a mesma mensagem que é apresentada no console log. Estas duas realidades vão funcionar no ambiente do browser, porquê? Porque é possível apresentar os resultados do console log e também do alert. No entanto, esta linha que aqui está, que iria apresentar uma ou outra coisa também na consola, vai ter um erro, que é o facto desta variável não estar definida, não tem um valor atribuído. Então, vamos aqui abrir este index.html no nosso browser. Para isso, eu vou fazer aqui um Reveal in File Explorer e vou fazer um duplo clique para abrir com o Google Chrome. Vou fazer aqui um OK e ele vai abrir. Aparentemente, parece que não aconteceu nada. Eu vou aqui ampliar substancialmente o meu código. Isto é, eu vou aumentar aqui o zoom para nós tentarmos perceber o que é que está aqui a passar. Para vocês terem acesso às ferramentas do programador, podem fazê-lo de várias formas. Uma delas é clicando aqui, indo aqui a mais ferramentas, e tem aqui ferramentas do programador. Podem verificar que existe uma tecla de atalho, Ctrl mais Shift mais I, ou então pressionando a tecla F12. Se pressionarem o F12 também vai abrir as ferramentas do programador. Nas ferramentas do programador estamos dentro de um ambiente altamente complexo. Ok? Cheio de muitas funcionalidades, pode aparecer-vos eventualmente até em inglês, não há qualquer problema, vocês vão se conseguir orientar. Bom, ela tem aqui vários elementos, nós não vamos obviamente explorar minimamente isto que aqui está. O que nós vamos fazer é carregar aqui nas origens, que no inglês é o sources, e quando clicamos aqui nas origens, o que é que nós vamos aqui encontrar? Reparem, eu vou abrir aqui este espaço e vamos fazer isto desta forma. Vocês eventualmente vão ver isto assim, organizado desta maneira, mas eu vou organizar de forma a que estes três elementos fiquem aqui ao lado uns dos outros. Vou agora sim ampliar aqui o meu layout, vamos já reorganizar isto para vocês verem melhor no vídeo. Okay? Então eu vou aqui organizar isto no sentido de ver se consigo colocar aqui os ambientes todos, às vezes não é fácil, ora cá está. Portanto, este é o único espaço da nossa página web, o que nos interessa é o que está a acontecer aqui. Bom, aqui o que nós vamos ter é basicamente o seguinte, nós temos aqui o nosso script, escrito exatamente como nós escrevemos aqui dentro do web.js, e o que vai acontecer é o seguinte, se eu quiser agora escrever ou executar esta função, eu posso fazê-lo. Se eu pressionar a tecla Escape, vai abrir a parte da consola, que é o equivalente a entrarmos aqui deste lado. Mas como estamos aqui nas origens, nós podemos ter aqui a consola em baixo. Para executar esta função, eu tenho que colocar apresentar, vamos escrever aqui apresentar, mensagem. Okay? Eu já tenho aqui o apresentar mensagem com algumas assinaturas previamente feitas. Aqui parece que há um pequeno bug, não aparece o resto do texto, mas não há problema. Eu vou apresentar mensagem e vou passar João como valor. Então, se eu agora pressionar o return, reparem o que é que acontece. Apareceu aqui o olá João, que é esta linha de código que aqui está. Depois o alert, olá, e o João é esta caixa de diálogo que aqui está. E depois o console log ponto valor ainda não foi executado. Porquê? Porque esta caixa interrompe a execução do código por natureza. Quando eu carregar no OK, o que vai acontecer é que esta linha vai terminar a sua execução e vai passar para a linha seguinte. E agora reparem o que é que acontece. Nós temos aqui um erro apanhado pelo browser. Uncock Reference Error. Isto é, um erro de referência não capturado, não tratado. Valor não está definido e ele diz onde? No app.js, linha 4, coluna 17. Se nós formos aqui, vamos ver que é aqui de facto na linha 4, na coluna 17. E rapidamente conseguimos identificar onde está o erro. Okay? Visualmente ele apresenta aqui a identificação do erro e nós desta forma conseguimos, ao contrário do que acontece com o Node.js, visualizar melhor onde é que o erro está. Agora reparem o seguinte, eu vou aqui refrescar o meu código, isto é, a minha página vai ser carregada, vai importar novamente o app.js e vai aparecer aqui tudo do zero, ok? Se vocês quiserem fazer aqui qualquer coisa, por exemplo, 1 mais 2, vocês vão ter ali o 3, alert e aqui teste e executarem, vocês vão conseguir apresentar aqui, portanto tem aqui em tempo real a execução do código. Se quiserem limpar esta consola, basta carregar aqui, ela vai limpar. Agora reparem o seguinte, vamos imaginar que eu quero controlar cada uma das linhas do código que vão ser executadas. Eu posso aqui chegar e fazer um clique em cada uma destas linhas e estou a criar aquilo que se chamam pontos de interrupção, ok? Ou breakpoints, pontos de pausa. Então agora,
pode acontecer isto. Se eu quiser executar o meu código aqui, vamos aqui apresentar mensagem, eu vou selecionar aqui o ANA. O que vai acontecer é o seguinte, quando eu pressionar esta execução, reparem o que acontece aqui deste lado. Ele diz em pausa no depurador, isto é, o código ficou interrompido aqui porque tem aqui uma pausa. Significa que eu não tenho aqui o output do console.log olá ANA. Se eu agora carregar aqui ou pressionar o F8, ele vai executar aquela linha e passa para a seguinte, mas não executa nada ainda. E reparem, já apareceu aqui o olá ANA. Até agora sem problema nenhum. Se eu continuar, eu vou verificar que é disparado o alerta, esta caixa que aqui está. Vou fazer um OK e reparem, ele passa para a linha seguinte. Se eu agora carregar aqui, ele vai definitivamente encontrar aqui o erro. Há aqui muita informação que nós podemos depois, mais para a frente, em módulos mais avançados, explorar, até porque as ferramentas do programador é um conjunto de ferramentas, como o próprio nome indica, que estão em permanente atualização e eventualmente quando vocês estiverem a ver este vídeo daqui a alguns meses poderá acontecer que o aspecto visual destas ferramentas já possam ter sido alteradas. De qualquer das formas, com um bocadinho de pesquisa vocês vão acabar por encontrar estas ferramentas disponíveis dentro do vosso browser. Quis apenas com este vídeo mostrar-vos que existem de facto várias formas de nós conseguirmos fazer o debugging, isto é, procurar os erros, tentar encontrar os erros dentro do nosso código, porque o nosso código vai, à medida que vamos avançando no estudo, tornando-se cada vez mais complexo e por vezes não é tão simples assim de encontrar o erro na nossa aplicação.